Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou começar falando de uma letra de uma música que eu gosto muito do início, que é When I Look at You, da Miley Cyrus. E a música ela fala: Everybody needs inspiration, everybody needs a song, a beautiful melody when the night is so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Basicamente ela fala, todo mundo precisa de inspiração, todo mundo precisa de uma letra, de uma música, uma bela melodia quando a noite está muito longa, porque não existem garantias que essa vida ela é fácil. Gente, simplesmente a letra melhor não existiria para trazer o tema que eu quero falar hoje, que é justamente sobre tomar ação sobre a vida. Hoje eu quero falar sobre que às vezes, aqui no canal, eu trago várias reflexões, a gente vai entender várias coisas, a gente vai tomar consciência sobre várias coisas, mas nada disso adianta se você não tiver ação, se você não estiver comprometido com o que você realmente quer, onde você quer chegar. Nada adianta você entender o que precisa ser mudado e não tomar atitude. Igualzinho, eu preciso emagrecer, ou eu preciso ler esse livro, ou eu preciso arrumar um armário, vamos dizer assim. Precisa arrumar um armário e você tem consciência que você precisa arrumar um armário, mas você nunca arruma. Ou você tem consciência que o armário ele vai ficar bagunçado toda vez que você arrumar, mas você você compreende que ele sempre vai bagunçar, mas você não continua arrumando. Então, são coisas que mostram que não basta a gente ter consciência sobre o que a gente vê que existe um problema, mas que é preciso ter ação. E aí eu vou trazer uma frase que é: a consciência sem comportamento é apenas informação. Por quê? Gente, vocês já fizeram terapia? Quando você faz terapia, independente da linha terapêutica, você vai tomar consciência sobre muitas coisas. Você vai perceber coisas, muitas vezes, que você não tinha entendimento, porque geralmente a psicóloga ela tem um entendimento teórico e ela vai te mostrar caminhos. Mas nada disso adianta se você não tomar uma atitude. Eu já falei nesse canal sobre os comportamentos disfuncionais que a gente tende a continuá-los quando existe um benefício em relação a esse comportamento disfuncional. Então, às vezes a pessoa não muda porque ela está tendo algum benefício em cima desse comportamento disfuncional, e mesmo que ela tenha consciência que aquilo é disfuncional, para ela, né, não alterar aquela parte da vida dela é melhor do que alterar, senão ela perderia outra coisa, outro comportamento que estivesse relacionado. Mas conhecimento sem movimento vira estagnação. Porque você pode fazer terapia por 5 anos, você pode fazer terapia por 10 anos, falar sobre o mesmo assunto, mas se você vê o problema e você não age, não adianta. E é a mesma coisa do armário, não basta agir uma vez. O armário, ele sempre voltará a ficar bagunçado, isso é natural. E você vai ter que ir ali, fazer uma limpa, ir ali organizar novamente, porque no dia a dia as coisas vão se bagunçando, então não é uma vez na vida que você vai arrumar o armário e nunca mais. São ações comprometidas que você tem que ter ao longo de toda a sua vida, porque o armário ele sempre vai estar bagunçado em algum momento. E é o natural, porque tem um movimento em relação àquilo. Mas você tem essa consciência, mas se você não fizer o movimento de sempre estar arrumando, isso vai virar uma estagnação. Então, a vida só vai mudar quando você realmente fazer aquilo todos os dias que você está comprometida para aquela atividade, aquele problema, uma coisa que você realmente quer fazer na sua vida, funcione. E muitas pessoas falam sobre a questão das metas, né? Muitas pessoas falam: minha meta é emagrecer. Tá, e aí?
você tem consciência que você quer emagrecer, mas serão suas ações, qual o sistema de comportamento que você vai ter para você conseguir emagrecer? Vocês conseguem entender que você tem consciência, você tem o conhecimento, mas só o movimento é capaz de tirar você daquela situação? No caso, emagrecer? Então, a ação, ela tem que existir. E muitas vezes terá que ser uma ação pro resto da vida. Muitas pessoas que, enfim, adotam um estilo de vida para conseguir emagrecer, muitas vezes ela adota um estilo de vida, então ela vai fazer isso pro resto da vida dela. Não é só fazer dieta, é uma maneira de se alimentar, enfim. Porque não é só você chegar naquele peso e falar, tá bom, agora eu cheguei, agora eu vou voltar minha vida. Não, porque senão você vai ganhar tudo de novo, é igual o armário. Se você vai arrumar, e aí você fala, não, nunca mais vou arrumar. Não, vai voltar, porque esse é o movimento. Então, você tem que estar comprometida com os valores que você quer para sua vida, né? Não só isso, e saber que existirão dias difíceis. E então eu tô trazendo a música da Miley Cyrus, porque ela fala sobre a gente encontrar numa música, todo mundo precisa de uma música para nos inspirar. Quando a noite está longa, né? Que ela coloca essa metáfora. O que seria essa noite longa? É quando a vida tá difícil, todo mundo precisa de uma inspiração, de uma música, de uma letra bonita. Não, nesse sentido a gente pode relacionar com outros exemplos, né? Não só uma letra de música, mas no caso da música, ela tá falando sobre isso, mas é sobre você ter alguma forma de suporte para que você consiga sustentar as suas ações, seus valores, essas ações repetitivas do que você quer para sua vida. Porque, como ela disse, there is no guarantee that this life is easy. Não tem garantia que essa vida é fácil. Ninguém nunca falou que era fácil, né? Essa é a grande real. Então, se a gente sabe que o difícil ele existe, o que a gente pode fazer para facilitar? Como que a gente pode agir no dia a dia para que a gente escolha essa vida com sentido do que a gente quer, do que nós queremos nos tornar e que repetidamente aquilo vai dar um caminho para transformar a sua vida no que você realmente é, no que você realmente quer. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, você já viu vídeo demais no YouTube, agora você precisa de ação. Ou você lê vários vídeos, leituras de autoajuda, enfim, e não consegue colocar nada daquilo. Você pode ler 500 livros de autoajuda, gente. Se você não conseguir colocar 1% daquilo em prática, não adiantou nada, porque consciência sem movimento, informação sem movimento é estagnação. Não adianta ficar lendo, comparando curso, igualzinho aqui. Eu espero que vocês tomem consciência, claro, né, as coisas que eu falo aqui, mas que vocês consigam colocar em prática, porque não adianta, vocês podem ver 100 vídeos e se vocês não conseguirem colocar em prática a ação diante do que vocês querem transformar na sua vida, vai continuar estagnado. Então, é muito daquilo, né? Às vezes também as pessoas têm consciência e falam, não, eu quero ficar assim pro resto da minha vida, ou eu acho que não dá mais pra mudar. Lembrando que nosso cérebro é plástico, existe uma neuroplasticidade que é capaz com que você, fazendo ações repetitivas, você consegue caminhos neurais, que o seu próprio corpo vai te ajudar, entende? Que são os hábitos, né? Que as pessoas falam muito. Mas o hábito, ele precisa estar comprometido com a pessoa que quer. Tem que ter a música. Tem que ter a música para nos inspirar, para nos lembrar quando tudo ficar estremecido, quando os dias difíceis vierem, quando as coisas não fizerem sentido. Todo mundo precisa dessa música, igualzinho a Miley Cyrus está falando. Todo mundo precisa de uma música que nos inspire, com uma letra bonita, porque a garantia é essa, de que a gente vai ter uma ação comprometida e que a gente vai pegar essa ação e a gente vai falar, então, não é só fazer hoje, é fazer, ter maturidade para entender, por exemplo, que eu preciso cuidar mais da minha saúde, e aí você vai colocar em prática, você tem que ter maturidade, você tem que ter sabedoria em relação a isso, e lembrar que a paz, ela não é
essa questão de simplesmente as coisas caírem do céu, né? A gente também tem que pensar que a gente também tem que plantar as nossas coisas pra gente florescer algumas coisas na nossa tranquilidade também. Não é essa coisa, né? Não precisa se maltratar em relação a isso, porque existe essa linha tênue de que, eu preciso mudar e preciso mudar de um dia pro outro. Gente, se vocês forem pegar uma casa inteira, nossa, minha casa tá bagunçada, aí você vai lá, fala, não, hoje eu vou arrumar toda a minha casa. Na metade do caminho você desiste. Você fala, gente, o que eu fui inventar pra limpar essa casa? Porque tem que ser devagar, gente. A paz é isso, vocês conseguirem no meio do caos, a gente consiga de uma maneira mais funcional possível entender que o caos tá lá. Como podemos lidar com a situação? Qual a ação mais funcional nesse momento? Será que arrumar a casa num dia só? Ou eu posso começar arrumando o armário, ou eu posso começar arrumando minha gaveta, ou eu posso começar a fazer uma atividade física dentro de casa. Eu vou ver uma videoaula aqui de um aeróbico em casa, se eu quero emagrecer, cuidar mais da minha saúde. Então, a paz na disciplina de saber que, beleza, eu preciso mudar isso, mas não precisa ser do dia pro outro. Precisa ser uma coisa que sustente. E muitas das coisas que a gente também pode colocar é que vem do nosso próprio esforço. Então, a gente também tem que entender que essa persistência também tem que ter funcionalidade, né? Um pouco de a gente desfrutar desse próprio esforço, mas também saber se recompensar, né? Porque o resultado, ele é quase que relacionado a isso, né? Se você tenta, várias vezes não estou falando de meritocracia, não estou falando da questão da desigualdade, mas estou falando se nas suas condições de vida você não inventar desculpa, você conseguir persistir diante daquele desconforto e ter essa música para nos inspirar, de alguma forma, algumas coisas na vida a gente vai conseguir a longo prazo, né? Mesmo nesse cenário de meritocracia, né, gente? Tem gente que na vida dela, a luta dela é comer, sabe? Existem outras prioridades. Mas a questão aqui que eu quero trazer é justamente a reflexão em relação ao que a gente sabe. E que você consiga colocar em prática. Porque é como eu falei no último vídeo, né? Os momentos escuros, eles vão dar espaço à luz, né, em algum momento, mas a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter uma inspiração, a gente precisa ter algo para nos lembrar que qual o caminho que eu quero traçar, qual que é a minha direção. Às vezes a direção é mais importante do que essa rapidez, essa velocidade, e cada um sabe da sua própria vida. Eu não sei quais mudanças você consegue realmente colocar em prática, porque tem coisas que não tem muita coisa o que fazer, né? Tem coisas que é igualzinho, né? Fora do cenário de uma doença que não tem cura, muitas coisas têm caminho. Então, quais outros caminhos, sabe? Quais fracassos que também podem dar abertura para outras oportunidades, caso eu continue agindo. Hoje aconteceu um momento que foi muito importante para mim, para refletir como às vezes a gente não vê solução para as coisas, mas a vida, as pessoas vão dando caminhos pra gente trilhar. E nos momentos difíceis a gente trabalha essa questão da flexibilidade cognitiva, de tentar ter caminhos para problemas que a gente não consegue controlar na nossa vida. E às vezes, igualzinho hoje, eu vi uma pessoa dando uma oportunidade para outra pessoa, porque ela viu o quanto ela ficou desconfortável com uma situação, e aí ela abriu a porta, né, para um outro caminho para essa pessoa. Então, às vezes, a gente nem pensa na solução, a gente pensa numa solução, mas aí vem uma pessoa e do nada te dá a solução, sabe? E você nem pensou na possibilidade dessa solução existir, mas ela existiu no meio do caminho, porque tem muitas coisas que
vão acontecer. E você não tem controle sobre isso, né? Então, algumas pessoas podem te dar oportunidade que você não esperava. Ou, enfim, a vida, ela também, quando você vai andando, né? Quando você vai tendo coragem, tomando suas ações, construindo suas coisas, muitas portas se abrem, muitos caminhos, muitas pessoas iluminam nosso caminho. E um dos primeiros vídeos aqui no canal é sobre isso, como algumas pessoas, elas vão te mostrar por meio de atitudes, mensagens, palavras, coisas que você também precisa colocar na sua vida. E às vezes elas nem vão ficar na sua vida, elas só vão falar uma palavra ou uma atitude e elas vão iluminar seu caminho, como hoje. Essa pessoa, ela mostrou uma oportunidade na vida da outra pessoa, dando uma solução para ela, e me mostrou também. Me deu um aprendizado, a vida passou, ela iluminou meu caminho, ela era uma pessoa que eu não conhecia, e então ela conseguiu me trazer uma mensagem, ajudar outra pessoa e parece que tudo no universo conspirou a tudo dar certo. E quando a gente sai de casa, a gente não espera que essas coisas aconteçam, né? Mas acontecem o tempo todo. Então, às vezes a gente tem que confiar um pouco e saber que a gente também tá amparado por nossas músicas inspiracionais e saber que mesmo que a vida não tenha garantia de nada, que a gente acredite e tome consciência do que a gente quer mudar e coloque realmente em ação. E não acredite em milagres rápidos. A vida é construída nesse pouco a pouco, naquele 1% do que você acha que é bobo, mas é capaz de construir um prédio, né? Todos os dias. Então, persistam, tenham coragem, mas que seja uma coisa funcional. Que a gente tenha coragem para saber lidar com e navegar, né, pelo universo de não garantias e das coisas que a gente não tem controle, mas também confiar que dentro dessa falta de controle existem pessoas boas, existem caminhos, existem milagres, existem coisas que a gente nem imagina que podem acontecer. Então tentem pensar no melhor cenário possível, porque geralmente quando a gente está nas dificuldades, a gente tende a olhar para o pior cenário possível. Então, as músicas inspiracionais, Everybody Needs a Song, a Beautiful Melody, When the Nights is So Long, Everybody Needs Inspiration. É isso. Todo mundo precisa acreditar que existem outras formas de olhar a vida, que, cara, talvez eu vou confiar que vai acontecer uma coisa boa, eu vou confiar que existem outros caminhos alternativos que eu não sou capaz de ver, mas a vida vai me mostrar. As pessoas vão entrar na minha vida e pode sim me dar a oportunidade, dar uma solução do que eu tô buscando e eu não tô conseguindo enxergar. Então a vida ela vai dando caminhos que, se a gente sustentar, vai ser aquela luz no fim do túnel, entendeu? Então é isso, gente, tentar olhar para os melhores cenários possíveis, forçar nossa mente a tomar ação, a tomar consciência, colocar na ponta do lápis o que a gente quer mudar e realmente traçar sistemas de como mudar, né? Beleza, eu tenho essa meta, mas como que eu vou fazer para chegar nessa meta? Quais os melhores cenários possíveis eu posso imaginar, sabe? Como que eu consigo sustentar as minhas ações a longo prazo de uma forma funcional para que realmente eu consiga mudar isso? Será que tem alguma coisa que está me favorecendo que se eu continuar aqui, será que eu estou tendo benefícios? Também questionamentos sobre a sua própria vida. Às vezes a gente não muda porque é muito confortável. Não existe você também tem que ter um problema, né? Você tem que ver um problema para mudar. Porque se a pessoa não vê problema no que ela tá fazendo, quem é você para tentar mudar, né? Porque se ela não tem um problema, a gente já sabe o quanto que é difícil. Mesmo tomando consciência, você pode falar para ela 1000 vezes que ela tem isso, e se ela não mudar, a gente já vê que é difícil mudar, né? Porque tem que ter um compromisso, uma ação comprometida a longo prazo. Se você tem consciência e você não vê problema, não existe problema para resolver, né? Então é isso, gente. Às vezes a gente tem que olhar pra gente e colocar em palavras, pezinho no chão, dar nomes aos bois e falar, olha, eu quero realmente mudar.
eu quero tomar uma ação. Qual ação que eu posso fazer hoje? O que a gente pode fazer hoje e agora para que eu possa chegar um pouquinho mais perto daquilo? Então, acho que a mensagem de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.